Olá, bom dia. Toda empresa tem espaço para melhorias. Hoje é cortar custos. Daqui a 6 meses será mudar os canais de atendimento ao cliente. E daqui a 1 ano poderá ser necessário lançar um novo produto para aumentar as vendas. Pois foi para ajudar as empresas brasileiras a evoluírem de forma permanente que o Aquila criou a própria metodologia de gestão. Poucas consultorias no Brasil têm esse diferencial. E além deste livro, Os 8 Passos da Excelência, que reúne o conceito principal, consolidamos o conhecimento e as experiências de nossos consultores em outras obras que também apresentam métodos comprovados para enfrentar os desafios da vida real dos negócios. A grande maioria das empresas brasileiras, elas investiram em gestão a partir dos anos 80. O que eu vou fazer amanhã, diferente do que eu faço hoje, em função da minha maturidade de gestão. Estou analisando a sua possibilidade de entregar resultados, a sua possibilidade de melhorar. O nível hierárquico superior, ele tem que ter um tempo de dedicação, de formação e treinamento. Então, o papel hoje do superior hierárquico, que comanda uma governança, é ele mostrar que ele sabe fazer. O fundador e presidente do Aquila, Raimundo Godoy, participou do podcast A Diretoria, no qual teve a oportunidade de falar sobre como nossos consultores atuam. Somos uma equipe de mais de 500 profissionais espalhados pelo país, trabalhando em empresas de todos os portes e segmentos. No bate-papo com os apresentadores Isa Valejo e Júlio Melo, Raimundo Godoy contou detalhes de como nossa equipe atua dentro das organizações. E eu aproveito para te convidar para acessar o canal do podcast A Diretoria, no YouTube e no Spotify e ter acesso a mais conteúdos relevantes. Confira agora a segunda e última parte dessa entrevista, que é um prato cheio de inspiração e de aconselhamentos para gestores que buscam melhorar o desempenho do seu negócio. Eu sou a Isa. E eu sou o Júlio. E você está? Na Diretoria. O seu podcast de empreendedorismo, inovação, gestão, os bastidores das organizações e, é claro, da sua carreira. Bom, acho que a gente pode apresentar o nosso convidado de hoje, super especial, né, Isa? O Raimundo Godoy é fundador e presidente executivo do Instituto Aquila. É graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Minas Gerais e especialista em gestão organizacional. Coordenou equipes em 25 países, desenvolvendo metodologias, práticas e abordagens de sucesso. É autor de 6 livros na área de gestão. E uma referência pra gente, principalmente consultores de gestão, né? O Aquila também, né, é uma consultoria internacional de gestão de origem brasileira, presente no ranking da FTC das multinacionais e mapeada no relatório Source Global Research, instituição britânica de referência em pesquisas no segmento. Com escritórios no Brasil, Suíça, Austrália, Colômbia e Portugal, nos últimos 12 anos atendeu mais de 1.000 clientes dos mais diversos ramos de atividade e soma 2.800 projetos em 25 países. São mais de 500 profissionais capacitados em expertises técnicas, atuando com consultoria, treinamento e tecnologia de gestão para os setores público e privado. Quando você entra num projeto, seja de transformação de uma cidade, seja de transformação de uma micro e pequena empresa, eu imagino que boa parte dessas pessoas talvez não goste tanto quando vocês chegam no ambiente delas. Como é que a metodologia consegue vencer essa barreira num processo de transformação? Perfeitamente. São as objeções naturais do ser humano. É a repulsa ao novo. Aí a gente faz um diagnóstico de maturidade de gestão. Como que você mantém e como você melhora os seus resultados. Não perguntando o que você faz. Práticas classe mundial. Então eu tenho um setor, você está em um setor, eu tenho todo um banco de dados desse setor, então eu faço as perguntas em termos de manter resultados, entregar resultados e melhorar. Se eu perguntar como você é faixa preta, mas quando eu faço esse choque de gestão, o que acontece? O máximo que você consegue é ser faixa branca. Não porque você é ruim, é porque são as perguntas que mudam o ambiente. Então, quando eu faço uma pergunta, como você cuida deste indicador que é importante para a sua empresa nesse setor? Esse indicador nós não temos. Então, o que você tem? Mas o seu concorrente tem. Então, você é faixa branca. Então, qual é o resultado desse diagnóstico? Esse diagnóstico é um plano de ação. O que eu vou fazer amanhã, diferente do que eu faço hoje, em função da minha maturidade de gestão. Conclusão, as objeções desaparecem.
Porque eu não estou perguntando como você trabalha. Eu não estou analisando se você é bom ou é ruim. Eu estou analisando a sua possibilidade de entregar resultados, a sua possibilidade de melhorar, com uma base científica. Então, as objeções terminam. Porque o ser humano, onde somos iguais? Nos 5 sentidos, né? A audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato, correto? Aí nós somos iguais. Onde nós somos diferentes? Na intuição, na criatividade e nas ambições. Então, quando você ataca de forma coordenada, científica, a pessoa inteligente, ela muda imediatamente. Fala, tem que mudar. Aí vem a criatividade. O que fazer e como fazer para melhorar. Não, interessante, né? Porque você muda a perspectiva. Você não deixa o seu interlocutor, né? A pessoa que está lá do outro lado da mesa, pensar que o que ele faz hoje é suficiente, né? Você já vai no questionamento de o que você precisa mudar, né? Porque o seu concorrente está fazendo. Exatamente. E aí você já descola de uma questão de o que você faz hoje é bom e suficiente, né? E outra coisa, você não está ali para criticar. Fatos e dados. Vou usar o seu termo aqui agora, né? Você não está ali para criticar. Olha, você é muito bom no que faz, ele não é. Eu não estou ali comparando. As entrevistas são personalizadas. Eu vou na sua mesa onde você trabalha para que você tenha toda a oportunidade de apresentar como que você faz as coisas acontecerem. E ali sai com um plano de ação. Quer dizer, qual é o objetivo final da nossa entrevista no caso da maturidade de gestão? É um plano de ação baseado numa reunião com propostas positivas de uma visão de futuro diferente. Normalmente não tem objeção, né? E pensando em boas práticas também, né, Raimundo? Eu acho que essa mudança de mentalidade, assim, orientada à melhoria e pautada por plano de ação, a ideia é que isso é quase que assim, o plano de ação, em algum momento, ele vai fazer parte do trabalho da pessoa, né? Assim, em algum momento, a ideia é que a pessoa internalize aquele comportamento, né? Que vai guiar a atuação dela. Mas a gente tem estudos que falam que essas ondas, elas acontecem por nível também, né? Você comentou do curto, do médio, do longo prazo. Então, assim, no dia a dia das empresas, como é que esses planos rodam, assim? Porque é isso, assim, a pessoa é isso. Eu, funcionário, eu vou ter o meu plano, a empresa ter o plano dela. Como é que essas coisas estão coordenada, sabe? Para garantir que o movimento que a Isabela está fazendo na cadeira dela tem sinergia com o movimento que a empresa está fazendo. É a governança. Como é que ela conecta os desejos estratégicos com as operações que é tocada pela organização, pelos seus colaboradores. Então, o chefe, vamos dizer assim, o chefe, né, o nível hierárquico superior, ele tem que ter um tempo de dedicação, de formação e treinamento. Por exemplo, lá no Áquila, quem é responsável pela formação e treinamento de todos os trainees que chegam? Sou eu. Quer dizer, a responsabilidade você não delega, você delega a autoridade. Então, eu tenho uma série de colegas que são instrutores específicos de uma matéria. Por exemplo, excelência comercial. Então, tem lá os colegas que são os instrutores. Mas o treinamento, quem abre o treinamento e quem explica o porquê daquele treinamento, da importância dele, sou eu. Essa responsabilidade eu não posso delegar. Porque o trainee, o jovem que está entrando na empresa, tem que me ver. Ele tem que ter a oportunidade de conversar comigo, não só ver aquele ali é o presidente, etc. Não, ele tem que ter a oportunidade de conversar comigo, trocar ideia para criar o quê? Conexão, melhorar o seu network, para que ele possa entender o que a empresa precisa dele. Se eu não fizer isso hoje, eu estou em desvio de função. Porque por mais que eu tenha um melhor interlocutor, por mais que eu tenha o melhor programa do recursos humanos, de formação e treinamento, se o responsável da área não for lá explicar o que ele espera, a absorção desse treinamento, sabe quanto é que é? Não passa de 20%. Agora, quando o chefe entra e mostra, vai para 60%, 70%. Você sabia? Porque aí você vê a pessoa trabalhando. Por exemplo, o livro de cabeceira que eu tenho, eu ganhei de um colega, né, a história do Johan Cruyff. Então, esse livro aqui eu tenho ele, sempre estou consultando. Agora, por que eu consulto ele? Olha para você ver que interessante. Aqui, no final, está dizendo assim, eu não sabia nada sobre futebol antes de conhecer Cruyff. Pepe Guardiola. Olha para você ver. Porque o Pepe Guardiola, hoje, é o máximo em termos de treinador. Concorda? Quando você fala assim, o melhor treinador hoje, quer dizer, é o Guardiola. Onde ele foi, ele ganhou, concorda? Então, quando ele falou, esse livro eu tenho que estudar. Não é ler, estudar.
Porque se ele falou isso, é porque tem uma coisa importante aqui. Então, quer dizer, por essa razão que você tem que ir no detalhe. Quer dizer, quando você tem uma mensagem, você tem que conectar com aquela mensagem. Então, o papel hoje do superior hierárquico, que comanda uma governança, é ele mostrar que ele sabe fazer. Então, a entrevista do Romário, que diz o seguinte, que qual o melhor treinador que você teve? Ele falou, Cruyff. Por quê? Ele falava com você, joga a bola ali. Se você não jogava, ele jogava. Então não basta mandar, tem que saber fazer. E esse é o desafio dos grandes gestores hoje. Falando agora da experiência de vocês, assim, né? Enquanto instituto. Vocês têm mais de 2.800 projetos, muitos anos de experiência, mas tem aqueles projetos que marcam o nosso coração, assim, certo. Né? Ou porque a gente viu uma grande transformação no cliente, ou porque a gente sabe que apoiou um alcance de um resultado até inimaginável. Ou porque foi um fracasso também, né? Também tem a gente não conta os casos de sucesso e os casos de insucesso. Já fui expulso várias vezes de projetos. Faz parte do processo. Mas conta pra gente, assim, esses casos de sucesso, aqueles que mais te marcaram e qual foi, talvez, o fator crítico do sucesso? Não, eu tenho aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, eu tenho alguns clientes, não vou citar o nome, Claro. que, por exemplo, ele recebeu uma proposta de um colega e ele rasgou a proposta e jogou no lixo. Eu fiquei sabendo, então eu fui lá para ver. Falei, aconteceu um problema. Uma proposta de venda da empresa dele? De compra não, uma proposta de trabalho de consultoria. Ah, tá. Então um colega esteve lá, ele fez uma proposta e eram 3 irmãos, eles, quando viram a proposta, eles simplesmente rasgaram e jogaram no lixo. Eu fiquei sabendo. Aí eu falei assim, eu preciso ir lá para consertar esse assunto, né? Então, para ir lá, levou 60 dias, né? Quando eu cheguei lá, eu disse para eles, assim, eu vim aqui, fiquei sabendo que vocês receberam uma proposta de um trabalho em consultoria e vocês rasgaram e jogaram no lixo. Então eu vim aqui, isso não pode terminar assim. Falou, preço absurdo, isso é uma coisa absurda que vocês propuseram, não tem nenhum sentido. Eu falei, mas eu não quero entrar nesse mérito, eu quero dizer o seguinte, eu posso fazer um diagnóstico aqui, sem custo, apresentar para vocês e deixar aqui as portas abertas, sem custo, sem nenhum objetivo, a não ser fazer um diagnóstico. Então eu descobri, nesse diagnóstico, que o caixa tinha uma deficiência de 11 milhões de reais. E que eles não enxergavam. Não enxergavam. Eu descobri um diagnóstico, quando eu apresentei, aí o presidente da empresa falou, me explica isso de novo. Aí eu expliquei, tecnicamente, que ele tinha uma dependência do caixa de 11 milhões de reais à época. E ele então me disse assim, mas e como é que eu faço? Primeiro, né, a objeção. Não é possível, chama o fulano. Aí veio fulano no financeiro, não, é isso mesmo. Ah, mas o nosso caixa não, nós estamos trocando, antecipando cartão de crédito, nós estamos antecipando faturamento, etc e coisa, mas chama o outro, quer dizer, quando chamou, referendou que faltava, né? Aí ele falou, e agora, como é que nós vamos fazer? Eu falei, agora, se você quiser, nós podemos fazer um projeto. Fiquei lá 10 anos, e hoje é uma das maiores empresas do setor. Tem um banco aqui no Brasil que tem 20 anos que é nosso cliente. Tem também outros aí. Então, eu tenho clientes assim de muitos anos que a gente está continuamente não fazendo mais do mesmo. É como eu disse, a oportunidade vem para você. Quando você melhora, você vai agregando negócios ao seu e você vai crescendo de forma assim exponencial. Mas tem muita coisa interessante. Eu fiz um projeto, por exemplo, já fui expulso várias vezes, né? Não, eu acho que isso é importante porque projetos fracassam, né? E às vezes... Porque o consultor, ele precisa se posicionar sempre. Ele não pode passar pano. Claro. Se você é consultor, você está ali para realmente fazer a diferença. E quando você se posiciona, normalmente o cliente pode não gostar, mas você tem que sair pela porta principal. Você não pode sair pela porta de serviço ou cobrar um trabalho que não entregou. Dentro desse contexto de estar sempre se posicionando, sempre mostrando as coisas como elas são, às vezes a gente é expulso, mas no campo de futebol, trazendo aqui para o futebol, a expulsão faz parte do negócio, entendeu? Não, mas muito interessante, porque aí pegando até uma liderança que eu tive durante a minha trajetória de consultoria, então por isso que às vezes a gente tangencia bem as suas metodologias. A gente tem um método, esse método é uma referência, ele
tem rigor científico, né, pra gente trazer uma definição, uma sugestão, uma ideia para o nosso cliente que realmente seja adequada. Em alguns momentos a gente pode fazer ajustes ao método para se adequar, mas existe uma linha de passou daqui, não é mais técnico, né? Não, eu perco a qualidade do meu trabalho. E às vezes o meu trabalho é te falar aquilo que você não quer ouvir. É isso mesmo. Então, eu me lembro muito de um projeto que a gente fez que tinha um debate muito forte de alocação de médicos no interior. Uhum. É muito difícil levar o profissional médico para algumas regiões e para algumas cidades. E eu tive que chegar para o gestor e falar assim, olha, você não vai conseguir botar o médico lá. Precisamos pensar em alguma outra forma de solucionar esse problema de acesso de saúde. Certo. Mas o médico não quer ir para lá. Por conta disso, de dados, pesquisas, informações muito robustas. É duro você falar, então, você está fazendo todo esse movimento, mas vai ter lugar que você não vai conseguir. Numa instituição, quando você entra numa instituição, é importante criar as adaptações do método. Quer dizer, você tem um método que é um padrão de causa e efeito. Se você faz uma coisa, a continuação tem que fazer outra. É o caso dos passos aqui. Primeiro, se define uma ambição, a governança, as evidências. Bom, está pronto. Aí eu vou. O que será produzido, formação da equipe e a disciplina. Depois você vai para o retorno e o 8º passo é a transparência. Como você conduz isso de forma transparente. Então você tem um método. O que as empresas precisam? Dentro desse contexto de causa e efeito, como que eu faço a adaptação para o meu negócio? Uhum. E isso vira o meu método. Então, se você pensar hoje nas grandes empresas brasileiras, todas elas, a grande maioria das empresas brasileiras, elas investiram em gestão a partir dos anos 80. Então, as grandes empresas brasileiras hoje têm o seu caminho. Todo jovem que entra, ele vai fazer o treinamento naquele caminho. Como que ela olha os negócios, que é o método dela. Mas é sempre adaptado de algo cientificamente estudado dentro de um contexto muito maior. Então, as adaptações ao negócio precisam ser feitas para não ficar o by the book, quer dizer, o método pelo método. O método é o caminho para atingir metas. É o caminho que você tem. E dentro do meu negócio, como que eu faço essas adaptações de tal maneira que eu tenho máxima produtividade, máxima competitividade no meu negócio. E assim, você comentou aí de alguns cenários adversos, de contraponto com o cliente, e aí eu queria até, assim, fiquei curioso, quando você fala que está há 10 anos no cliente, 20 anos no cliente, qual que é o segredo aí, Raimundo, para perpetuar, assim, com esse nível de satisfação? Porque é isso, assim, ter esse ganho de confiança e essa perpetuidade no cliente não é algo trivial para a maioria das empresas de hoje em dia, né? Como é que vocês mantêm esse relacionamento? O cliente vai melhorando, vai trazendo coisas novas, ele vai expandindo, vai crescendo, e toda vez que ele cresce, ele tem que eliminar as disfunções, as desconexões, os desperdícios e fazer a cultura funcionar. É onde nós entramos. Então, um cliente assim, acima de 5 anos, nós estamos lá colhendo aquilo que eu disse, né? Aquilo que você investiu 5 anos, hoje está dando resultado. E daqui para frente? Como é que ele triplica o negócio dele? Então, é onde a gente... Quando a rotina está funcionando e está tudo bem, você começa a pensar nas estratégias futuras. Para onde você vai na cadeia de valor? Você vai para os suprimentos, vai comprar um concorrente, vai expandir o mercado, o que você vai fazer? Então, é nesse contexto que a gente fica alguns anos dentro de uma empresa. 10 anos, 12 anos, 5 anos, e vai. Mas não cria dependência, cria o quê? Desafios, né? Novas oportunidades. Exatamente. E para o público mais novo que está escutando a gente, que talvez se interesse por mercado de consultoria, você comentou do trabalho assim, próximo que você faz de treinamento dos trainees, das pessoas que entram. Assim. O que eu preciso? Eu estou começando a minha carreira agora. O que eu preciso em termos de competência, de habilidade para fazer parte do seu time hoje? Você hoje é formado, que é jovem, hoje é formado com outro modelo mental, né? O que você precisa? Que tipo de conhecimento você precisa adquirir? Mas, sobretudo, como você deixa um pouco a robótica, a matemática e passa a desenvolver a sua capacidade de argumentação. Porque uma coisa é a opinião, outra coisa bem diferente, conjunto de argumentos que você tem. Então, hoje o grande diferencial de um jovem é como que ele sabe argumentar, não dá opinião. Como que ele interpreta um problema
e busca uma solução na base do argumento. Como que ele se posiciona? Então, quer dizer, nós investimos muito nos trainees com esse objetivo, formar consultores plenos. Imagina você que hoje formar um consultor pleno leva de 5 a 7 anos. Antigamente, a gente partia de 20 currículos para ter um consultor pleno depois de 5, 7 anos. Hoje você parte de 100 currículos. Porque é viajar, é ficar longe da família, é uma profissão nobre. Uma das profissões de maior nobreza é a consultoria. Quer dizer, você tem que gostar e fazer o que é preciso fazer. Quer dizer, ele sabe argumentar, sabe fazer uma análise e sabe defender o seu parecer, que é o que as empresas precisam. Sim. Alguém que não só fica passando pano, concordando, etc. Alguém que chega e faça a diferença, porque é o que as empresas precisam de profissionais que, de fato, fazem a diferença naquele ramo de atividade. E pensando para o futuro do Aquila aqui, o que vocês estão almejando, estão desenvolvendo de metodologia? Nós estamos agora com 2 iniciativas muito fortes. Uma é a parte tecnológica, que é o IGMATEC, que é a parte de tecnologia, inovação e desenvolvimento de ferramentas operacionais, sistemas autônomos, que é uma unidade que nós criamos tem 1 ano. E a Escola de Gestão, que é um programa de formação e treinamento para executivos. Agora estamos indo também, começamos uma primeira parceria com uma universidade. Então nós estamos levando, essa universidade tem toda a sua academia, tem toda a sua base, e nós estamos levando essa bibliografia de forma prática para lançar pós-graduação, lançar mestrado, um pouco diferente daquilo que é o tradicional. Uhum. Então nós temos essas 2 iniciativas que nós já estamos trabalhando muito forte para começar a implementar, além da consultoria. Então o que é o futuro? É produzir conhecimento, que é a consultoria, formar e treinar os colaboradores e produzir resultados exponenciais. Então esses 2 blocos, a Escola de Gestão é a formação gerencial, vamos dizer assim, a formação das habilidades, e a parte tecnológica é o desenvolvimento de conhecimento robótico matemático. Então, quando eu uno essas 2 coisas, eu tenho profissionais preparados para suportar pressões extremas. Boa. E assim, a gente está feliz de ver aqui esses livros empilhados aqui na mesa. Eu ia pedir pro Raimundo, se ele puder, assim, para nós é uma oportunidade tá aqui com ele. Queria te convidar para passar nesses livros. Assim, se você puder passar a principal mensagem de cada um dos livros para o nosso público, apresenta essas obras de arte. Esse aqui é Formação de Gestores, que eu escrevi em conjunto com minha colega que vive há 10 anos na Europa, Cláudia Bessas. Eu a conheci num projeto lá na França e ambos fomos expulsos. Então ela está conosco já há 20 anos, livro que nós escrevemos em conjunto. Esse aqui, Os 8 Passos da Excelência, né? Escrito com o Felipe Pires e a Natália. Natália é minha filha também, né? Então, baseado no estudo da Harvard Business Review, de 2008, que dizia que 90% das estratégias fracassam na baixa implementação. Isso mudou o nosso ambiente em termos de prestação de serviço. Então, eu não só defini estratégia, mas como que implementa. Então, é o caminho, os 8 passos da excelência. O poder da excelência comercial, com o Leonardo e com o Rodrigo. Ambos estão comigo há 20 anos e eles implementam muita coisa interessante no mundo comercial. Então, nós escrevemos juntos. Esse aqui eu levei 10 anos para escrever com o Moura, com o Fernando Moura e com o Vladimir. Vira a capa dele aí para cá. Box da Demanda. Esse é o livro de inteligência artificial, sistemas autônomos, quer dizer, como que eu trago o mercado para o meu negócio. Gerenciar é antecipar o futuro, tá vendo? Um modelo de gestão para antecipar o futuro e gerar mais valor para o seu negócio. Esse aqui é o livro que nós levamos 10 anos para escrever. Por que 10 anos? Eu tive a primeira aula desse livro em 2013, que um executivo, meu cliente, escreveu. Nós temos que levar para a Caixa todos os processos essenciais, que é vender, comprar, produzir e entregar. Então, como eu coloco isso num box, numa caixa? E eu, então, levei 10 anos para interpretar e escrever o livro. Entendi. Esse aqui é do amigo Rogério Nassif, Operações Eficientes, Empresas Rentáveis. Esse aqui é do professor Carlos Botrel, que é o precursor, ele é nossa referência técnica, e ele começou a qualidade total na década de 70, 80. Então ele escreve aqui como que desenvolver a qualidade total no Brasil.
Então é um livro muito interessante, conta toda a história do desenvolvimento da qualidade total, e hoje as grandes empresas brasileiras, todas mais ou menos tiveram uma aula com o professor Botrel. Cidades excelentes, né? Tentando responder uma pergunta: por que o Brasil não é um país excelente, né? É o seguinte, eu não consegui entregar para minhas filhas um país excelente. Então, que eu estou trabalhando para os meus netos. Vamos ver se assim o Brasil, né, sai de onde está e vai para onde ele tem que ir, né? Então vamos entrar nesse bloco. A gente já teve uma super aula e conteúdos curadíssimos, né? Mas, como a gente comentou contigo, a gente tem um quadro que chama Bibliotex. É uma iniciativa nossa para trazer conteúdo curado, e a gente pede para os nossos convidados trazerem livros, indicações de leitura que transformaram a sua carreira, trouxeram alguns insights. Você já comentou do seu livro de cabeceira, mas eu acho que vale a pena a gente explorar. Você pode mostrar ele pra gente? É a autobiografia do Johan Cruyff. Ele jogava com elegância, cabeça alta, e tudo que ele fez com excelência. E o que aconteceu? Então, quando ele ficou doente, ele escreveu a autobiografia dele, mostrando durante toda a sua vida, e tem algumas lições com as equipes, né, como que trabalhava com a equipe e como que trabalhava com ele mesmo. Que é um livro muito interessante, que eu estudo ele muito, né? Um evento que eu fiz uma apresentação, ele jogando futebol e explicando por que ele jogava daquela maneira e como que ele trabalhava com a equipe durante o jogo e como que ele organizava ele mesmo durante a partida. Então é uma coisa assim espetacular. É um livro muito bacana que eu recomendo. A gente agradece muito a sua participação, foi um prazer e uma aula. Eu acho que a gente ficou quietinho aqui, só recebendo, né? Muito conhecimento. Muito obrigado. Para nós é um prazer, queria te agradecer pessoalmente aí por aceitar o convite. Sempre um prazer, uma honra te escutar. É uma das grandes referências para a gente aqui como profissional, especialmente a gente que ama gestão, ama o ambiente das empresas. Então, parabenizamos aí por todo o trabalho, né? Muito bom ver esse trabalho que está sendo feito nas cidades. Inclusive, eu que sou de Santa Bárbara, saber que tem a mão do Raimundo, a mão do Áquila lá para transformar a minha cidade natal numa cidade excelente. Então, fico super feliz, assim, e lisonjeado por tê-lo aqui com a gente no programa. Obrigado, Raimundo. Júlio, eu já conheço, Isa, estou te conhecendo hoje. O Áquila está de portas abertas, quando quiser lá conhecer nossa estrutura, tomar um café, ver o que a gente faz assim mais detalhadamente, as portas estão abertas. Agradeço enorme o convite. Espero ter contribuído com alguma coisa, assim, na minha visão das coisas, né? Eu falo muito com espontaneidade, assim, desse jeito, mas é para tentar dar uma mensagem de que nada é impossível, com muito esforço, com muita dedicação, é possível sair de onde está. Ou seja, o sucesso e o fracasso são temporários, mas o trabalho é contínuo. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Para você que ficou até agora aqui com a gente, por favor, compartilhe, curta, ative a notificação para você acompanhar os nossos conteúdos e até a próxima reunião. Fechamos a pauta com sucesso, encerramos a reunião. Muito obrigado, Raimundo. Obrigado, Isa, pela companhia. Eu agradeço. Sempre um prazer. E que venham os próximos desafios. Se Deus quiser. Obrigado. Obrigada. Todos os livros citados pelo Raimundo Godoy estão à venda no site do Áquila, mas também nos principais marketplaces do país. E eu gostaria de frisar o que o Raimundo Godoy disse. Esses são livros que consolidam métodos. Não são livros para entreter o leitor, mas para transformar as empresas. Eu quero agradecer aos apresentadores Isa Valejo e Júlio Melo pelo excelente conteúdo que eles extraíram do presidente do Áquila. Você acessa o conteúdo completo desta entrevista nos canais do podcast A Diretoria, no YouTube e no Spotify. E a você, obrigada pela companhia. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!